Eu não estava gravando, vocês acreditam nisso? Mas voltando a falar aqui, é, a antecipação, ela acontece quando você quer aquecer um produto. Por exemplo, quando você vai fazer uma Black Friday, as pessoas já vão se preparando financeiramente para aquilo antes. Porque a maioria das pessoas tem o 13º, então elas já vão, antes de receber esse dinheiro, elas já vão se preparando, porque todo mundo sabe que Black Friday é oportunidade. Então elas pensam assim: eu vou comprar nessa Black Friday uma máquina de lavar. Eu vou comprar nessa Black Friday um celular novo. Então, você tem que gerar esse mesmo efeito na sua audiência, só que toda semana. Porque nós não podemos perder a oportunidade, né? Então, quando você vai aquecer a sua audiência, você está gerando ali naquela audiência a consciência de que você futuramente vai fazer uma promoção. E aí, no final dessa promoção, que você vai gerar ali que vai fazer a oferta final. Então, a gente também tem as estratégias de longo prazo e as estratégias de curto prazo. Para preparar o cliente para o que vem. Por exemplo, quando você vai ter um produto novo, quando você vai fazer um lançamento, quando você tem alguns produtos que não saem do seu estoque, que não que não vende de jeito nenhum, e aí você pode gerar de novo a questão que eu falei do kit, que é agrupar esses produtos que não vendem com produtos que saem com mais facilidade, porque aqueles que não saem, eles ficam como bônus. Agora a gente vai falar da sequência que eu dei na aula 2, que foi a, a sequência de problema. O que é a sequência de problema? É quando você mostra para o seu cliente que você resolve um problema, que você cria ali, tá me se concentrando, viu? É, o problema é quando você mostra para o cliente que o problema que ele tem você resolve. Um exemplo, na aula 2 a gente usou o problema de retenção de líquido. Quando você está retendo líquido, você tem que pensar o que o seu cliente reclama ali no momento. Por exemplo, eu me sinto muito inchada. Você já pode começar a sequência de stories falando exatamente nisso. No caso ali, por exemplo, da Stephanie, que faz crochê, a gente podia começar por o seguinte: eu estou achando que a minha cozinha está um pouco apagada. Não estou gostando muito, assim, da decoração da minha cozinha. Então, ali você já pegou. Se você põe nos seus stories isso, conta a história de um cliente que estava reclamando disso, a pessoa já se identifica. E ali ela consegue entender que você, você começa a ficar no radar daquela pessoa como uma solução para o problema dela. Outro exemplo meu carro vive estragando. Você pega da boca do seu cliente palavras que saem com bastante frequência, porque ali você mostra para ele que ele tem um problema. Às vezes ele nem sabe que ele tem um problema. No meu caso, por exemplo, as pessoas acham que é normal você postar uma sequência de stories e não vender. Então, é minha obrigação, às vezes, falar para ela: não é normal isso. Isso aí é falta de estratégia. E eu tenho a estratégia para resolver o seu problema. E aí, logo em seguida, eu posso oferecer a minha consultoria. Outro tipo de sequência de stories são as provas sociais. A gente está acostumado aí a ver a prova social, que é o depoimento, antes e depois. Só que isso todo mundo já faz. Não é o suficiente você simplesmente postar um antes e depois, simplesmente postar um depoimento. Hoje não é mais suficiente, porque todo mundo está fazendo. Então, como que a gente se diferencia, né? Às vezes, não é, dependendo do tipo de produto que você vende, não é antes e depois que você posta já a foto do produto da pessoa na casa dela, né? E aí, o que acontece? Por que não é o suficiente? Porque todo mundo faz. Então, a ideia é você colocar aquilo ali dentro de uma narrativa, contar uma história. Por exemplo, vamos contar uma história de academia. A Amanda, ela sempre teve uma autoestima muito baixa. Ela não gostava do corpo dela porque ela era muito magra. E isso mexia muito com a cabeça dela, porque ela sofria bullying na escola. Para ela,
era um ponto muito sensível e ela tinha medo até de fazer academia, porque ela não se sentia bem. E aí ela me procurou e juntos nós montamos um cronograma de exercício para ela e exercícios específicos. E eu também montei, por exemplo, no caso de nutricionista, eu montei uma dieta para ela específica que fosse é, mais flexível. E hoje a Amanda está com esse corpo. E aí sim você entra com antes e depois. É, aí sim você mostra ali que você resolveu o problema da pessoa. E depois disso, você volta a contar a história. Se você passa por isso, também sofre com autoestima, vem, me chama aqui no WhatsApp que nós vamos conversar. Deu para entender a diferença de simplesmente você postar um produto, postar uma foto e pôr um link de compra? É diferente porque você chama a atenção ali do seu cliente. É diferente porque você causa ali, você contou uma história, você chamou a atenção e você também criou ali uma história. E essas pessoas vão se lembrar de você e elas vão começar a ler. Primeiro que isso aí já aumenta as visualizações no seu stories, porque as pessoas já vão começar a te considerar mais. Elas vão ver que você posta stories mais interessantes do que as outras pessoas. Eu não sei o que eu vou fazer porque eu não gravei aula desde o começo. Eu sempre faço isso. Aí passando, então assim, na, na aula passada eu falei disso, algumas pessoas perguntou para mim. Então não é para postar antes e depois, é para postar, gente. Só que a forma como você posta que faz diferença. Aponte os erros. Mostre onde o seu cliente está errando e mostre o seu produto como certo. Eu estava explicando para vocês a diferença, na aula passada, a diferença entre o problema e apontar os erros. As duas sequências que eu apresentei aqui antes. Problema e erros. Qual que é a diferença? Vou exemplificar com a história. Na historinha que eu contei, o que era o problema da moça? Ela tinha um problema de autoestima e ela tinha até vergonha de ir na academia. O que seria apontar os erros? Aí já é na parte de execução. Como ela está executando os exercícios na academia, o que ela está fazendo de errado ali na academia que está impedindo ela de ganhar massa magra. Então, hoje, por exemplo, existe uma questão muito clássica para quem é arquiteto. Você está errando porque você está colocando luz branca na sua casa. E a luz branca, ela está matando ali o seu ambiente. Entendeu? Você apontou ali um erro. E aí, a pessoa nem sabia que estava cometendo aquele erro. E ela começa a pensar, essa pessoa, ela me apontou o erro. Então, ela sabe muito bem o que ela está falando. Tudo isso, todos esses tipos de sequência de stories, se você for postando eles a longo prazo, isso gera o quê? Desejo na sua audiência. E aí, depois que a pessoa já tem o desejo de comprar os seus produtos, já entendeu que está errando em alguns pontos e você é a solução para ela entendeu que ela tem um problema, ela não sabe resolver sozinha, e você responde, o que falta aí depois? Um empurrãozinho. E aí, o empurrãozinho é a oferta, é a promoção, é o combo que a gente falou lá na frente. Entendeu? Então, as sequências de stories, elas têm um poder muito grande na cabeça do nosso cliente, porque tudo é um processo, é uma jornada. A pessoa começa a ver os seus stories, depois ela entende que tem uma coisa de errado ali, que está prendendo ela em algum ponto, tudo isso relacionado ao seu produto. Todos esses conhecimentos que a gente está agregando aqui, você tem que ter em mente o seu produto para você saber elaborar isso muito bem. Então, pensando nisso, o que eu fiz? O kit 20 sequências de stories, que é um produto onde eu escrevo os stories para você. Isso mesmo, gente. Por isso que eu falo que é muito importante a gente ter em mente os produtos que a gente vai vender. Porque hoje, um dos maiores problemas dos meus clientes é executar as coisas. Às vezes eu dou a minha consultoria e as pessoas, faço lá o plano de ação todinho para a pessoa colocar em prática e ela não coloca em prática. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou colocar em prática para você. São 20 sequências de stories que eu vou fazer para você.
Eu vou enviar um formulário, você vai responder tudo sobre os seus principais produtos. Os 5 primeiros que comprarem esse kit, eles vão ter uma reunião comigo no Zoom. E eu só vou dar 10 vagas, porque, como vocês podem imaginar, vai dar muito trabalho. Eu vou ter que conversar com as pessoas, vou ter que fazer um formulário, entender muito do negócio delas e criar essas sequências. E são 20 sequências, então são muito textos. São muitos textos. E aí, a partir do momento que você conseguir decidir quais os produtos nós vamos fazer sequência, eu vou fazer os textos, vou revisar isso com você, porque tem que ser um processo a 4 mãos, porque você entende mais do seu negócio do que eu entendo de marketing, você entende da sua empresa. Após isso, eu vou criar um banco de imagem para você no Pinterest, com as melhores imagens que tem a ver com o seu produto. E aí, eu vou enviar para você, vou colocar tudo dentro do Notion. Vocês podem ver aqui, ó. Vou enviar desse jeito aqui. Você vai ver as 20 sequências de stories juntinhas. É só você clicar e vai aparecer a sequência prontinha. Você coloca ela nas imagens e sobe para os stories. Fácil, é só executar, você não tem que pensar. E a gente já vai colocar na sequência certa. E aí, você pode reutilizar quantas vezes você quiser. Você pode mudar os textos quantas vezes que você quiser. O texto é seu, a imagem é sua, você vai usar do jeito que você quiser a partir desse momento. E aí, as dúvidas mais frequentes funciona para quem está começando? Super funciona, eu já falei. Os stories, eles funcionam a longo prazo. Então, se você for postando os stories com frequência, mesmo que você não tenha vendido nunca, em algum momento as pessoas vão começar a se interessar porque você está postando com frequência. Funciona para quem tem poucos seguidores? Eu testei num perfil de 347 pessoas e deu certo. Uma sequência só, eu consegui vender 12 produtos. Então, vai funcionar para você. E quanto tempo até ver os resultados? Então, eu fiz uma sequência em um perfil também com pouquíssimos seguidores e eu fiz 6 vendas com uma sequência num perfil que não tinha estratégia, um perfil que não tinha seguidores, um perfil que não tinha nada, não tinha um design bonito, era um perfil praticamente morto e fez 6 vendas. Então, com uma sequência, imagina o que 20 sequências não pode fazer por você, gente. E aí, além disso, na nossa condição normal, a gente tem a condição para quem está nessas aulas, para quem está ao vivo comigo agora, que é a condição bônus. Você vai ganhar o banco de imagens do Pinterest, o desafio 20 vendas, que é esse desafio aqui que eu estou dando as aulas agora. Você vai ganhar, porque essas aulas não vão ficar salvas. Vai também o meu story, o meu e-book, Como Fazer Stories que Vendem, que são dicas de como conseguir mais visualização, como criar estratégias, caixinha de pergunta. E esse e-book, além de ensinar tudo que você precisa saber para vender nos stories, ele tem 90 ideias de stories. 90 ideias de stories é stories durante 3 meses, gente. Você já parou para pensar o que é isso? Além das 20 sequências de stories, você vai ter 90 ideias. É quase 4 meses tendo post todo dia, sem ter dúvida do que postar. Você também vai levar o meu checklist erros comuns nos stories. Evite os erros mais comuns que podem comprometer suas vendas. O aulão Como Atrair Clientes do Instagram para sua loja física. E você também vai ganhar R$ 100, R$ 106 de desconto na minha consultoria. Esse desconto vai valer por 2 meses. Você não precisa comprar agora a consultoria. Daqui 2 meses, se você decidir comprar, você vai ter o desconto. E eu não falei aqui, mas tem o calendário de 30 ideias do que postar no feed. Então, também são mais 30 ideias do que postar no feed, além dos stories. Tudo isso eu vendo, se for olhar no preço normal, por R$ 327,50. Só os bônus, gente. Não é mentira. Eu sempre estou postando o valor desses produtos e todos os bônus por R$ 327,50. Os 5 primeiros que comprarem, além de ter o formulário, vai ter a reunião comigo para me explicar melhor sobre os produtos, porque conversando a gente consegue trocar ideia muito melhor, né?
E a condição de hoje, para quem quer comprar esse produto, é por R$ 97,70. Por que que é esse valor, gente? Porque são stories personalizados, tá? É o story que você vai ter do o stories para o seu produto, para a sua empresa. Só para quem está hoje no grupo do desafio, tá? Essa condição, ela vale só até amanhã às 18 horas. E depois você consegue comprar o kit de stories, mas sem nenhum bônus, tá? Se alguém aí tiver virando o cartão e pedir para eu esperar mais um pouquinho, a gente conversa, me chama no grupo, no privado, que a gente conversa. Mas a promoção só vale até amanhã, às 18 horas. Depois, você não leva nenhum bônus. Você pode pagar no Pix, no boleto e no cartão, dividindo de até 12 vezes. Sai R$ 9,77 por mês para você startar o seu Instagram, para você começar a fazer as primeiras vendas, para você começar a atrair seu público. Lembrando que o Instagram não é só você postar stories e já vai vender. Você precisa fazer esse aquecimento da sua audiência. Você precisa gerar desejo a longo prazo. As pessoas precisam começar a te considerar como alguém que vai resolver os problemas dela. Nesse caso, o problema que eu resolvo para você é: eu não sei o que eu vou postar hoje para vender. Então, não percam que amanhã tem a aula 4 do desafio. Não vai ser ao vivo, mas essas aulas do desafio, elas não vão ficar gravadas, tá? Essa aqui eu vou gravar, vou postar uma parte, mas ela não vai ficar disponível para vocês verem por muito tempo. Mais ou menos uns 2 dias mais, e eu vou cancelar aqui. Então, não percam a aula de amanhã, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigada quem tá aqui. Obrigada, Stephanie, por me ficar aqui comigo até o final. Obrigada, pessoal do Instagram e do YouTube. Até a próxima. Eu espero vocês amanhã. Agora eu não sei como é que eu desligo aqui. Boa noite.